Bom dia, a paz seja convosco. Cristo nos une, sempre mais. Nós temos um lema lá na igreja de Vila Ema há 40 anos. Então nós saudamos na igreja assim: Cristo nos une, e eles dizem sempre mais. Então eu vou saudar vocês aqui, amém? Cristo nos une, sempre mais. Amém? Só o amor do Senhor pode nos unir, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma grande honra. Essa foi um convite que o pastor Toninho fez, e para mim aqui em Minas é a primeira vez que eu estou pregando, então eu me sinto muito honrado por essa oportunidade. Trago um abraço da Igreja Paulista para vocês, recebe aí um abraço, e também um abraço do pastor Rocco, pediu que eu transmitisse a todos vocês. Bom, antes de começar a nossa palestra, eu já vou falar sobre networking, uma palavra meio estranha, mas você pode mudar esse nome para relacionamento, o poder da amizade, o poder do relacionamento. E para mim começar bem a nossa amizade aqui, no final eu quero dar um livro meu para cada um de vocês e um adesivo para a gente começar bem, que você colocar no seu carro bonito, quadrangular, 100% família. Estamos começando bem ou não? Então tá bom. Espero terminar bem também. Perguntou que time que eu torço. Eu tive pro time de Jesus. Sai bem, né? Mas olha, como eu não sou perfeito, eu sou corintiano. Mas aqui eu sou atleticano. O que importa, na verdade, é que nós somos de Jesus, né? E o time que nós torcemos, que é o time de Jesus, vai nos levar além da sepultura, né? Eu queria fazer uma oração nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, me ajuda nessa hora, Senhor. Abra, Senhor, os nossos corações e fala conosco, nos capacita, que a Tua palavra sirva para cada um de nós como orientação, refrigério, sirva como edificação, exortação e consolação, Pai. Nos capacita nessa hora, pois sem Ti eu nada sou e nada posso fazer. No nome de Jesus. Amém. Bom, amados, eu queria falar com vocês, essa ministração nasceu porque eu trabalho hoje eu sou pastor não de direito, eu sou pastor de fato, lá da igreja de Vila Ema, São Paulo, cujo qual o pastor Rocco é o pastor que fundou a igreja, e eu sou a pessoa que carrega a mala dele. Já faz 20 anos que eu pastorei do lado dele. Também pastorei uma igreja, e essa igreja que eu pastoreei, o pastor Rocco ficou com ciúmes e me trouxe de volta. Eu tive que entregar essa igreja, porque como ele é presidente, eu acabo cobrindo a igreja local e ele fazendo as viagens. E essa mensagem ela nasceu na igreja local, e eu compartilhei numa reunião de professores de crianças. E alguém ouviu nessa ministração, gostou, chegou até o pastor de Missões Nacional, o pastor Fernando, e ele me convidou, e nós ministrei para 26 a 30 pessoas ali, e de lá já saiu o convite para o Brasil inteiro. Então foi uma oportunidade, né? Às vezes a gente despreza uma oportunidade. A oportunidade foi a pedra que matou Golias, que derrubou Golias. A primeira pedra foi a pedra da oportunidade. Nós temos que pegar a oportunidade e poder desenvolver o nosso trabalho. E eu estou aqui, me sinto realmente muito honrado. Estivemos juntos nessa eleição lá em São Paulo, trabalhando.
pelo pastor Mário, e viramos muito votos lá e conseguimos sair vitoriosos dessa convenção. O pastor Louco agarrou essa campanha e nós apanhamos bastante, mas nós vencemos, né? Agora não tem vitória sem briga, né, irmão? Aquela briga boa. Bom, eu vou falar sobre o poder do network. Network é o relacionamento, é a rede de amizade, é a rede de trabalho. São amigos, cartões que você coleciona na sua vida e você vai levando daqui por diante. E você vai ver, porque eu vou falar primeiro do conceito técnico, depois vou falar da Bíblia, depois vou falar do conceito ministerial e vou terminar com a aplicação pessoal. O networking é a rede de amizade. Eu quero começar falando uma frase, um pensamento. Eu até pedi para colocar aí, mas já tinha para gráfica esse material, você pode anotar. Sozinhos nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Você quer ir rápido ou você quer ir mais longe? Essa é a pergunta que eu quero deixar no teu coração. Você quer ir mais rápido ou você quer ir sozinho, ou você quer ir mais longe? Se você quiser ir mais rápido, vai sozinho. Se você quer ir mais longe, você tem que ir junto com pessoas. Então aí começa a nossa palestra. Bom, o termo técnico de networking é uma rede de relacionamento cultivada para impulsionar a carreira profissional. E é fundamental que para quem pretende longevidade no mundo de hoje. Então, assim, é uma cadeia, uma rede de relacionamento. Esse assunto foi muito falado em 2006, foi auge em 2005, 2006, no ramo empresarial. Mas são princípios bíblicos, nós vamos tirar princípios bíblicos desse assunto e vamos trazer para a nossa vida. É uma maneira encontrada das pessoas se ajudarem profissionalmente, ministerialmente, como se ajudam em tantas outras esferas da vida. Quem aqui precisa de uma ajuda de vez em quando? Levanta a mão. Imagina Davi, por exemplo, quando ele estava lutando com o irmão do Golias, o Isbi-Benote. O Isbi-Benote foi matar ele estava quase ali no chão caído, veio o Abissai e matou ele, matou o gigante. Quer dizer, tem gigante que a gente vence sozinho, mas tem gigante que a gente precisa de ajuda, né? E Davi também teve um gigante que ele perdeu, né? Foi o adultério. Vamos lá. Esse termo network, ele surgiu na informática, a origem na informática, caracterizada pela partilha de recursos e de conhecimento entre pessoas localizadas entre diversas áreas. No ramo da informática, você não pode ficar no seu canto, você precisa de ajuda mútua. Então, foi aí que nasceu. E algumas dicas importantes, eu quero dar algumas dicas importantes para quem quer começar a sua rede de influência, a sua rede de amizade, a sua rede de trabalho. Primeira coisa que é importante é a gente sair do casulo. O que é sair do casulo? É sair do nosso métier, da onde a gente domina, do nosso meio de a nossa Jerusalém, vamos dizer assim, a nossa casa, a nossa igreja, e sair e pôr as caras para o mundo, porque afinal de contas nós somos pessoas públicas, amém? É importante a gente sair e começar a chegar aonde ainda não chegou e conversar com quem a gente ainda não conhece e acha que é importante. Eu ouvi uma ministração na convenção que falava assim: você é águia ou você é pombo? O pombo voa abaixo, a águia ela voa acima das nuvens. O pombo não escolhe o que come, a águia escolhe o que ela vai comer, não é? E então o pombo ele é muito limitado, mas a águia ela
ela vive mais, ela dura mais, ela chega mais. E com quem que a gente quer se parecer? A gente quer ser pombo ou quer ser águia? Então, se eu andar com pombo, eu vou ser pombo, mas se eu andar com águia, eu vou ser águia. Então, aonde a gente quer chegar? Vou contar uma experiência pessoal aí. Vocês sabem que nós estamos vivendo a era da rede social. E rede social é o Facebook, o Twitter, o Orkut. O Orkut já é o cemitério dos perfis, né? Ninguém usa mais. E a rede social, você pode conversar com as pessoas. Então, o pastor Mário de Oliveira, ele está na rede social. Se eu quero falar com ele, eu não preciso vir aqui no CD, eu posso falar pelo Twitter. Ele vai, não sei se ele vai me responder, mas que ele vai ouvir, ele vai ouvir. E eu comecei a falar, ultimamente, com o Eike Batista. Vocês conhecem o Eike Batista? O homem mais rico do Brasil. E ele me respondeu 220 vezes. Você quer ver as respostas dele? Você vai lá nos meus favoritos, no Twitter, que eu marquei todos como favorito. E teve um dia que eu falei para ele assim: posso falar de Jesus? Ele falou: pode. E eu comecei a falar de Jesus. Eu falei para ele quanto que custava a pílula da eternidade, quanto ele pagaria pela pílula da eternidade. E você sabe, né? Ele, como é muito escancarado, as pessoas ficam meio... Mas ele me colocou no favorito dele, lá você pode procurar lá. Ou seja, a gente tem que procurar chegar aonde ainda não chegou. Sabe por quê? Porque os não nós já temos direto, todos os dias. Então nós temos que ir atrás do sim, amém? A gente tem que bater nas portas, a gente tem que começar a nossa rede de relacionamento. Então a primeira coisa é sair do casulo, olhar muito além do que o olho vê. Em network vale tanto os colegas de trabalho, do momento, do passado, quanto os pares de outras companhias, contato com fornecedores, parceiros, colegas do tempo de universidade, conhecidos da vizinhança, enfim, deve-se manter um bom relacionamento com todos, independente da área de atuação. Ou seja, todo mundo é importante. A gente tem uma mania de não precisar mais da pessoa e nunca mais falar com ela. Todo mundo é importante. Amém? Quem aqui já perdeu o membro da sua igreja? Levanta a sua mão. Dá uma raiva, né? Sim ou não? Se você falar para mim que não tem raiva, você me ensina. Uma raiva não, uma bronca. O cara me trocou por outro pastor. Trocou a igreja, a mãezinha, a igreja quadrangular que salvou ele por outra igreja. Não é? Pois é. Agora nas redes sociais, a minha igreja tem 40 anos. Eu tenho 36. Então, eu já, acho que dos 6 anos, dos 5 anos em diante, a gente lembra das pessoas. E começou um movimento agora no Facebook, dos ex-membros da igreja querer se encontrar. E um deles falou: nós não podemos deixar de se encontrar sem o nosso pastor, aquele que deu origem a tudo. Eles queriam marcar um encontro, sabe aonde? Sabe aonde? Na igreja. Quando eu falei isso com o pastor, ele ficou indignado. Onde já se viu? Falei: vamos mudar o nosso pensamento. Tem coisa atrás disso daí. Aí eu descobri que um membro, uma família, depois de 18 anos que saiu da igreja, ele quer voltar para a igreja. Se você despreza, se você simplesmente coloca aqueles que já passaram na sua vida de fora, você está perdendo aí muitas bênçãos de Deus. Esse ano voltou 3 famílias que já fizeram parte da igreja anos atrás. No momento da ira vai embora, mas depois que a ira passa, começa a sentir aquela saudade. O meu pastor, ele falava a verdade para mim, ele não queria o meu mal. Você está entendendo? Então é aí que vai nascer a rede de relacionamento. Você fecha a porta e não volta. Agora se ele volta, você fala: tá vendo? Você não vai falar publicamente, né? Tá vendo? Conheceu o mundo inteiro, mas voltou porque a nossa igreja é boa, né?
Então, primeira coisa, sai do casulo, mostra a cara e começa a bater palma na porta das pessoas e comece a fazer amigos. Comece a sua rede de relacionamento. Um pastor falou para mim assim: eu não tenho tempo para ficar em rede social, não. Eu não tenho tempo para ficar em Facebook, não. Eu sou ocupado, eu sou trabalhador. Olhei e falei assim: puxa, ele está perdendo tanta coisa. Porque a gente é tão abençoado em rede social. Pode ser muito ruim. Tem um lado negativo, mas ele pode ser muito bom. E eu pastoreio pelas redes sociais. Que a minha igreja não dá para pastorear um a um em casa, não dá, principalmente em São Paulo, mas nas redes sociais eu pastoreio. Teve um dia que eu fui fazer uma visita no hospital para alguém, eu olho na rede social, eu vim trazer minha filha no hospital São Luís, eu estava no hospital São Luís, aí eu apareci de surpresa, Deus me mandou aqui, irmão. Olha, não, claro que eu não falei isso, né? Eu estava vendo. Eu falei assim, eu estava olhando a rede social e eu vi que você estava aqui. Eu não falei que eu vim visitar o outro irmão, né? Mas aí eu fui lá e a pessoa ficou muito grata, né? Eu estava visitando, eu falei, se ela chegou agora, ela está lá no pronto-socorro de emergência, então vou lá. Cheguei lá, então eu pude ter esse acesso fácil. Outra coisa assim que ajuda bastante, eu procuro colecionar amigos. E eu estava, tem um rapaz, ele é pequenininho assim, ele não ostenta, mas ele é tão importante, ele tem, o network dele é muito grande, ele tem contato com todas as rádios do Brasil, e agora ele começou a agenciar um cantor muito famoso aí. Mas um dia ele chegou para mim, ele falou assim, há uns 3 anos atrás, ele chegou na minha mão e falou assim, toda vez ele me pega e me dá uma pilha de CD de tudo que é cantor. Aí um dia ele me deu uma pilha de CD e falou assim, você pega isso aqui e deixa tudo de lado, mas ouve esse aqui. Era o CD do Thales Roberto. Toninha. Ouve esse aqui, deixa esse de lado, você ouve depois, mas esse aqui você tem que ouvir agora. Eu ouvi e gostei. E ele não era conhecido em São Paulo, não era conhecido no Brasil. Aí eu comecei a ouvir, eu gamei, apaixonei pelo som. Eu falei, eu preciso levar ele no Congresso de Jovens em São Paulo. Aí um dia eu fui pregar numa cidade, eu estava voltando, eu olho no Twitter assim, estou aqui com o meu querido Thales Roberto, na hora eu peguei o telefone e liguei pro Doninha! Aí ele pegou o telefone e deu pro Thales Roberto. Fala, pastorzão! E aí nós começamos a fazer uma amizade. Moral da história. Eu levei o Thales em 8 distrital de jovens de São Paulo, no Congresso Estadual, e hoje ele está lá em cima. Quando eu estava na Expo Cristã, ele chegou para a diretora da Graça e falou assim, esses caras, apontando para nós, foi eles que me promoveram em São Paulo. Eu posso dizer que antes deles e depois deles, porque a primeira vez que eu vi o povo cantando a minha música foi no congresso deles. Você está entendendo? O poder da rede de relacionamento. Quando eu preciso de alguém, eu ligo para o Doninha. Então, ele faz parte da minha network. Final de ano falou, vem aqui pegar um panetone. Então a gente tem que semear. Vamos lá, voltar aqui. Arrume tempo. O tempo é importante. Você não joga teu tempo fora quando você está, por exemplo, numa rede social. Você não joga. Porque você está fazendo um trabalho de pastoreio ou um trabalho de amizade. É necessário criar, arranjar tempo para cultivar as relações. Nunca se restringe a encontrar apenas pessoas com quem já se relacione.
Gostando ou não, é importante participar da confraternização, festas, eventos com conteúdos interessantes, cursos de alto nível, seminários especializados são também ótimas oportunidades para encontrar pessoas certas. Se você não dedicar tempo na sua vida, você não consegue ampliar a sua rede de relacionamento, sua rede de influência. Eu falei do Facebook, falei do Twitter, mas hoje existe rede social até de fotografia, o Instagram. Existe rede social de currículo de trabalho, que é o LinkedIn. Ou seja, eu coloco lá a minha ficha, quem eu sou profissionalmente, e muitas portas de emprego são abertas no LinkedIn. Eu não entro em todos, porque aí eu também eu não sou onipresente, né? Não dá para estar em tudo, mas você, pelo menos em um, você consegue. Um ou duas você consegue. Bom, como que eu faço então para mim ganhar um amigo e fazer um relacionamento? Primeiro, eu não quero ensinar vocês a fazer relacionamento, não, ou fazer amizade. Mas network é reciprocidade. Vai e volta. A network tem duas vias, a de ir e de voltar. Não pense que você vai arrumar pessoas que vão só te servir e você vai sentar num berço esplêndido. Não. Você tem que ser solícito a cada pessoa. Pessoas éticas são mais bem avaliadas e queridas pelas pessoas do seu currículo, do seu círculo. Um currículo de alguém com suspeita de atos ilegais ou imorais só afasta as pessoas boas e as boas oportunidades da carreira ministerial. Pessoas autênticas são respeitadas, pessoas falsas geram dúvidas. Queria falar um pouquinho sobre autenticidade. A gente tem a mania de achar que nem toda a verdade pode ser dita. Não é assim? Que tem verdades que doem. Então eu prefiro ser o famoso, com todo respeito aos políticos, o famoso político que ele nunca contraria ninguém. Mas no ofício ministerial, nós somos porta-vozes do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo, amém? Amém. Nós somos profetas. E quem que fala através do profeta? Deus. Eu vou contar um caso, por exemplo, lá na minha igreja. Teve uma moça da igreja que ela começou a namorar um rapaz. E o rapaz, ele tinha deixado uma família com 3 filhos e querendo casar com essa moça. E a moça veio falar com o pastor Rô. O pastor Rô falou assim: não, eu não aprovo o seu casamento, porque a Bíblia não aprova o seu casamento. Você está deixando 3. Então eu quero que vocês saibam a minha opinião. Bom, isso não fez com que esse casal terminasse, porque eles queriam muito casar e eles acabaram casando. Mas eles casaram, continuaram na igreja e hoje eles são os maiores dizimistas da igreja, porque ele é um vendedor de aço. Quer dizer, o pastor falou a verdade. A gente tem que falar, a gente tem que ser autêntico nos relacionamentos. Você toma a decisão que você quiser, mas eu preciso te falar a verdade. Amém, irmão? Então a autenticidade é importante. Não adianta a gente ficar querendo esconder o leite que derramou. Não, a gente tem que procurar ser verdadeiro. Porque se a gente não é verdadeiro, a gente perde a nossa importância. Então hoje, a fama do pastor Rô, que é assim, se ele fala assim, é assim, se ele fala não, é não. É assim que tem que ser para a nossa vida. Amém? Então a ética. Agora, se a pessoa ela é uma pessoa imoral, ilegal, automaticamente as pessoas começam a tirar do círculo de relacionamento. Bom, vamos lá, próximo item. Venda o seu peixe, divulgue o seu produto.
horas. Quem aqui é líder? Levanta a sua mão. Quem aqui faz projetos e trabalhos? Levanta a sua mão. Eu faço muitos projetos, muitos trabalhos. Eu tenho que vender o meu peixe constantemente. Eu tenho que mostrar o meu produto. Então é importante falar dos seus projetos e realizações do passado recente. Em troca, demonstre interesse pelas realizações dos interlocutores. Lembre-se, saber ouvir é fundamental. Quando eu quero vender o meu produto, eu chego aqui no meu amado aqui e falo assim: olha, vou fazer um evento assim, assado, olha, eu preciso de você, olha, eu conto com você, vai lá, tal. Isso aí é rede de relacionamento? Não. Agora, quando eu chego e falo: ei, me fala como está o seu ministério, como está a tua igreja. Ah, eu vou ter uma programação lá, eu vou passar lá para prestigiar. Lá na nossa igreja eu abri 10 congregações. Eu posso não ir na feijoada que cada uma delas faça, mas eu compro o convite de todas elas. Porque quando eu preciso, eu falo assim: vou fazer uma festa, você pode estar aqui? Você pode vir? Pastor, conta comigo, eu vou baixar com a minha igreja aí. Amém, irmãos? Então nós temos que vender o nosso produto sim, mas nós temos que saber o que cada pessoa ela está precisando, ou quem é ela, o que ela faz, o que passa através da vida dela. Quais são os pecados mortais de uma network, de uma rede de relacionamento? Pecado, que esse é pecado mesmo, usar as pessoas e se esquecer delas. Sabe quando eu sou usado constantemente? Eu sou usado não por Deus, por pessoas. Tem pessoas que querem me usar, eu finjo que eu não estou sabendo nada, mas eu também não estou sabendo que eu estou usando, né? Porque ela está me usando. Mas depois vai ter troco. E se na hora de eu precisar dela e ela vazar, está fora da minha rede de relacionamento. Então, não adianta eu querer usar uma pessoa e esquecer dela. Tá? Eu vou usar exemplos bíblicos para tudo que eu estou falando daqui a pouco. Então esse pecado, geralmente as pessoas elas cometem. Veio aqui, eu ajudei ele, agora ele sumiu, eu preciso da ajuda dele, puxa vida, que camarada ingrato. Então esse é um pecado para quem quer fazer novos amigos, ou melhorar a sua rede de relacionamento. E um outro pecado é começar tarde demais. Começar tarde demais. Nós não podemos começar tarde demais, nós temos que começar já, porque uma boa assessoria, alguém que precisa quando você precisar, vai ser respondido. Bom, eu queria usar aqui uma passagem bíblica que mostra o poder da rede de relacionamento, o poder de eu ser bem relacionado. É o texto aqui de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Vocês já pregaram isso com certeza na sua igreja. Era a mulher que estava com um grande problema, ela estava endividada. E os credores iriam vir e levar os seus 2 filhos. Está certo ou não? 2 filhos. O que Deus falou para aquela mulher? Olha, o que você tem em casa? Eu tenho um restinho de azeite, tenho pouquinha coisa. O que você tem na sua vida? Qual o grau de importância do seu ministério? Pastor, é pouquinha coisa. Mas olha o que Deus falou: vai na sua rede de relacionamento, vai na sua network e pede vasilhas emprestadas. Se a rede de relacionamento dela fosse pequena, teria poucas vasilhas. Se a rede de relacionamento dela fosse grande, ela ia conseguir multiplicar o poder de Deus ali, o azeite, e ia poder pagar as dívidas dela. Amém?
Bom, eu ministro para jovem há poucos anos, não vou falar muitos anos, mas eu estou desde 16 anos pregando para jovem. Eu tenho outros livros também que eu escrevi, A Piscadinha que Leva para o Altar. Primeira coisa que eu falo para uma moça que está solteira já há um tempo, eu falo assim: como que é a tua rede de relacionamento? Como que é a sua network? Quando eu falo aqui vendo o seu peixe, é literalmente. Algumas eu falo na igreja assim: mas ninguém sabe, eu achava que você era casada. A irmã lá tem, eu acho que na sua igreja não tem isso, né? 45 anos, 40 anos. E aí ela fala: pastor, eu quero casar, eu tenho um sonho de ter uma família, pastor. Eu falei: irmã, mas eu não sabia que você era solteira. Irmã, a igreja tem que saber que você está solteira. Tem que vender o seu peixe. Como que é a sua network? Você vai nas festas, você vai nos acampamentos? Não. Ela ficava no casulo dela ali. Né? Então a primeira coisa, não é você ser uma pessoa dada, é ser uma pessoa gentil. Amém? Qual é o problema aí? Vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, certo? Esse era o problema. Qual foi a solução? Ative a sua network, ative a sua rede de relacionamento, porque eu vou fazer a sua rede de relacionamento ser uma bênção. Amém? Estou desempregado. Mas como é você? Qual é a sua rede de relacionamento? Você passou por firma que você só pôs a firma no pau. E aí agora você quer um novo emprego. Como que vai funcionar isso aí? Será que um antigo amigo seu não pode te ajudar em arrumar um emprego? Olha como isso é importante para a nossa igreja, para as nossas ovelhas, para o nosso ministério. Porque tem gente que está sofrendo, não é porque é bonzinho, não. Não é porque é coitadinho, não. Tem gente que sofre porque merece. Porque é ruim. Quando foi chefe de líder de cargo, humilhava todo mundo. Colheita. Você humilha todo mundo e depois tá, a dor de barriga não dá uma vez só. Aí você passa por problema. É igual no ministério pastoral. Quando você está sem problema, você sente o super pastor. Mas daqui a pouco vem aquela onda, aquela crise na igreja. As igrejas antigas sabem, mais antigas sabem. A igreja tem altos e baixos, né? Aí vem vem as dificuldades, e aí você tem que ficar firme. Qual foi a solução então? Vai, pede emprestadas os teus vizinhos vasilhas, muitas, não poucas. Agora olha que coisa linda. A network dela era uma network de qualidade. E ela era uma pessoa legal. Ela conseguiu muitas botijas. Se ela fosse uma pessoa ruim, uma meia dúzia de botijas não ia pagar a conta. Mas ela conseguiu muitas. Amém? Entenderam o poder da rede de relacionamento? Amém. Vamos lá. Então uma baita de uma network é essa. Agora eu vou falar aqui, ó. Quem aqui é pastor? Levanta a sua mão. Olha, essa daqui, você vai falar, fala Deus. Segundo, não, deixa eu só terminar aqui. A sua network definiu a proporção do milagre. Poucos amigos, pouco azeite, pouco milagre, que é igual ao problema persiste. Mas muitos amigos é igual muito azeite, muito milagre, que é igual ao problema da dívida resolvido. Amém? Olha que bênção. Quem quer ter os seus problemas resolvidos? Levanta a sua mão. Então olha só, então vamos fazer a nossa network. Faça a sua network. Bom, próximo texto.
Aqui no finalzinho, o azeite parou quando acabou as suas vasilhas, quando acabou a sua network. Vamos lá. Página 4. Outro exemplo. Quando eu trabalho com o pastor Rocco no Conselho Estadual. Quando eu chego lá, tem muitos pastores lá. Eu chego no conselho, eu ofereço um cafezinho para os pastores. Pastor, você quer um cafezinho? O senhor está bem? Aí você vê uns inquietos, está esperando lá, que é uma fila interminável. Ele está já cansado, eu percebo, eu pego ele, eu levo ele lá direto. Eu pego ele, vou lá na sala do presidente, falo ele esperar um pouquinho no sofá. Peraí, pastor, peraí. Ó, pastor, tem um homem aí que está aí já 2 horas, um pastor que está 2 horas, vem lá e não sei aonde. Ah, peraí, eu vou atender ele. Se você trata bem, você vai ser tratado bem. A pessoa vai lembrar de você. Eu conheço uma obreira da minha igreja, ela foi fazer um trabalho em uma cidade perto próxima de São Paulo, e ela perdeu a carteira dela. E ela precisava voltar para São Paulo. Aonde ela foi? Numa igreja quadrangular. A minha igreja, eu estou em casa. Ela bateu na porta. Pastor, é o seguinte, eu também sou quadrangular. Ela não falou de que igreja ela era. Eu também sou quadrangular, pastor. É que eu perdi minha carteira. Será que o senhor poderia me ajudar? Ah, não ajuda ninguém aqui não. Ela começou a chorar no meio da rua. Foi na igreja católica ajudar ela. Quando ela voltou, ela falou, pastor, falou assim, irmã Rosana, eu quero saber o nome desse pastor. Por que não falou que era aqui da igreja de Vila Ema, do pastor Rocco? Porque se eu falasse, ele ia ajudar. Por isso eu não quis falar, porque o ser humano tem que ser bom por conta própria. Moral da história, passou um tempo, o pastor lá perdeu a superintendência dele. Então aquilo que você paga com amor, você pode com amor também. Tá? Segundo exemplo, não é esse exemplo que eu quero que vocês vão gostar de outro. Mas o segundo exemplo também é importante. Uma passagem bonita. Vocês já pegaram o paralítico que foi levado por quantos amigos? A rede network dele tinha quantos? Bom, ele estava doente, ele devia ser uma pessoa boa, né? Porque a Bíblia não fala que era parente, fala 4 amigos. Então ele devia ser uma pessoa boa. Ele carregar uma pessoa tem que ser boa. Porque na Bíblia tinha um outro paralítico que tinha 38 anos, ficou largado lá, sozinho. E ele falava assim, não tem um amigo para me jogar na água quando o anjo descer e mexer. Irmãos, o paralítico de 38 anos, ele não tinha network. Você sabe que isso era uma crendice popular. O anjo ia descer e ia mexer a água, e acreditavam que quando a água mexia, o primeiro que caísse na água ia se curar. E aí Jesus passando, viu o pai e falou, você está aí, mano? 38 anos aqui, paralítico, ruim, doente. Não tem ninguém para me jogar. Então ele devia ser uma pessoa muito agradável. Aí Jesus falou, mas eu amo você, eu vou te curar. Amém? Jesus levantou ele. Mas o paralítico que tinha 4 amigos, eles estavam indo em direção a Jesus. Quando ele chega na casa, um obstáculo, o que acontece? Volta para trás. A porta estava cheia, a janela estava lotada, mas ele tinha uma network eficaz. Ele tinha uma network boa, de qualidade. Primeiro, eles eram fortes, para carregar o óleo tinha que ser forte. Segundo, tinha que vencer os obstáculos, tinha que ser pessoas de fé. Você tem que andar com gente de fé, meu amado. De vez em quando você cuida dos pombos, mas não se esqueça, você tem que voar que nem águia.
aconteceu? Problema. Paralítico. Qual foi a solução? Os 4 carregaram ele até Jesus. A sua network foi fundamental para o milagre, e sem ela não haveria esse milagre. Sem network não haveria milagre. Sua network era de qualidade, amigos generosos, homens fortes e dispostos a encarar todos os desafios. Sua network glorificou a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E levantou-se, tomando do leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, e dizendo: nunca vimos algo assim, né? Agora, terceiro exemplo de network na Bíblia, segundo Reis 4:8. O profeta Eliseu, ele ia fazer umas campanhas lá na quadrangular de Sunem. E ele vivia fazendo corrente, campanha lá em Sunem. E aí, uma mulher que tinha o seu marido já bastante idade, falou assim: bem, vamos fazer um quartinho para o profeta. Ela estava investindo em network. Olha só. Vamos fazer um quartinho, vamos colocar uma cama, uma cadeira, uma escrivaninha para ele. Ele colocou um candelabro para ele chegar, orar, meditar. Né? Ele sempre vem com a campanha dele, com o Geazi também. Vamos abençoar o homem de Deus. O marido falou: tudo bem. Construiu o quartinho para o profeta Eliseu. E um dia o profeta Eliseu está descansando. Ele vira para Geazi e fala: o que nós podemos fazer para retribuir essa generosidade, essa gentileza? O que será que ela precisa? Porque é uma família boa. Ele pensou: ela não tem filho. Então, espera lá que eu vou chamar o Jeová El Shaddai, Todo-Poderoso. Jesus, o Senhor vai operar nessa vida. Vai lá, avisa ela que daqui a um ano a bênção dela vai chegar. E ela falou: olha, eu não pedi, mas você tem certeza? Vai na palavra. E aconteceu que ela recebeu a primeira bênção da network dela. Ela investiu no homem de Deus e agora ela recebe a bênção do homem de Deus. E a criança cresce e um dia ela vai trabalhar com o pai, volta com dor de cabeça, cai morta. O que ela faz? Aciona a network dela, aciona o profeta. Vai lá, escuta, seu profeta, eu não pedi filho, eu pedi para morrer agora. A bênção de Deus, ela não vai acabar, porque Deus não dá uma bênção e tira. Aí o profeta Eliseu falou para Geazi: vai lá você e ora lá. Aí você sabe como Geazi era, né? O cara era carnal demais, né? O Geazi era bobo, porque ele sabia que ele podia ter a unção quádrupla de Elias. Eliseu teve a unção dobrada, ele podia ter a unção quádrupla, porque eu tenho a unção dobrada do meu líder. Amém? E quem é meu discípulo também tem a unção dimensionada maior. Eu saí da coordenadoria do estado de jovens em São Paulo e pus meu discípulo lá, ele está lá bombando. As pessoas, os servos de Deus, os trabalhadores de Deus, não sabem o valor que tem a unção de Deus. E aí ele vai orar e não deu certo, aí ele vai lá, Eliseu. Quando Eliseu chega lá, ele deita sobre o menino, olho com olho, boca com boca, nariz com nariz, mão com mão. Ele deita, ele invoca o El Shaddai de novo. E aí o Espírito volta. Segunda bênção da network. Ela investiu na amizade e agora recebeu a segunda bênção do investimento que ela fez. Amém?
Então você pode investir também. A network é assim, você investe. Principalmente quando a pessoa não é ninguém. Porque depois que ela é alguém, ela vai se lembrar de você. Vamos virar a página aqui, página 5. Olha só, o investimento em network garantiu duas providências de Deus. Tá? Finalizando. Agora eu queria falar um pouquinho sobre pessoas na Bíblia que sabiam o valor de cultivar relacionamento. Quero falar o nome primeiro de Moisés. Eu tinha uma visão de Moisés assim, o cara que tirou o povo do Egito com mão forte, a mão forte do Senhor. Mas Moisés, ele foi muito além de alguém que tirou o povo do Egito, porque o problema é um problema tirar 3, 4 milhões de pessoas do Egito, não é problema? Ainda mais ele sendo gago. É um problema, não é? Agora, quer saber um problema maior? É ter 3 milhões de pessoas no deserto. Porque Deus faz uma obra no dia, o mar se abre e a gente passa. Eu quero ver depois. Então Moisés, ele instituiu um sistema jurídico, judiciário, e Deus falou: comece pela network qualificada boa, pessoas de boa índole, de caráter, porque ele ficava julgando Israel de manhã até à noite. E Jetro falou o quê? Você vai morrer, cara. Separe pessoas importantes para cuidar de 10, de 100, de 1000. Você vai fazer os tribunais de pequena causa, primeira instância, segunda instância, e você vai ser o Supremo Tribunal de Justiça. Só casos que ninguém conseguir resolver, vai parar na sua mão. Amém? Ele ativou a network. Também, o sistema religioso. Se você entende alguma coisa de oferta hoje, graças a Moisés. Porque lá ele manda ofertar quando o povo pecar. Família não tem dinheiro, traz a rolinha. Tem dinheiro, traz um cordeiro. Ele institui todo o sistema religioso. As tribos de Israel vão receber uma parte, mas os levitas vão receber a parte. E levita também dá dízimo. Os levitas acham que o sacerdote não precisa dar dízimo, mas lá Moisés fala que o sacerdote tem que dar dízimo também. Tá? Ah, pastor, a igreja me deve tanto que eu nem dou dízimo. Olha, então que a igreja te pague, mas seja dizimista. Ainda mais se o povo da igreja souber que você não é dizimista, sabe o que vai acontecer? A reencarnação, ó. Tá? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não funciona não. A autenticidade é importante. Ele fez o sistema religioso, mas ele também fez o saneamento básico. Até isso ele orientou. Você vai fazer suas necessidades fora do arraial. Lá fora, né, irmão? Olha a orientação de Moisés. Sobrou pro Cirilo aí. E quando você fizer, você vai cobrir. Você vai cobrir as suas férias. Até isso ele cuidou. Até relacionamento ele tratou. Você não pode dormir com a irmã do seu pai, com a tia, com o neto. Está tudo. Se você for ler a palavra, gente, Moisés estabelece tudo. Então Moisés, quando eu chegar no céu, eu queria dar um abraço em Paulo, agora eu quero dar em Moisés também. Porque a minha igreja não tem 3 milhões de pessoas, a igreja local, mas a minha dá muito trabalho.
Imagina como que era cuidar de todo Israel. Por isso que o povo não entrou na terra prometida, né? Vamos lá. Agora, sabe qual é a maior tristeza de Moisés? Ele falando: olha, eu não estou entrando na terra prometida por causa de você. É da dó. Você vê lá Moisés, porque eu não sou manso igual a Moisés, né? Moisés era manso, e um dia ele feriu a rocha é Jesus. Porque ele ter ferido a rocha, ele entrou na terra prometida. Ele ficou cheio do mistério naquela hora. Mas você vê o relato dele falando com o povo. Aí ele sobe em cima do monte para falar com Deus. Deus fala para ele: chega, Moisés, você não vai entrar. Quando ele pediu a Deus, o mar se abriu, as pragas vieram, veio a provisão, as águas maras, veio água doce. Aí ele só queria entrar na terra prometida. Deus falou: Moisés, e eu não conheço um homem na terra que seja como Moisés, porque ele ouvia Deus, ele via os sinais de Deus, ele viu as maravilhas do Egito. Para nós é maravilha, para o mundo é praga, tá? As maravilhas ele viu, e agora ele chega em cima do monte e fala: Senhor, eu não quero mais te ouvir, eu quero te ver. Ele tinha um fogo, ele tinha uma paixão, ele queria ter acesso a Deus. Senhor, chega de te ouvir, eu quero te ver, eu quero mais, eu quero um relacionamento maior contigo, Senhor. Aí ele falou: Moisés, você não sabe o que você está me pedindo, nenhum homem vai resistir à minha glória, mas vai lá, Moisés, vai atrás da rocha, vai atrás da penha, tem uma fenda lá. E lá você vai ver a minha bondade, a minha glória passando, e você vai ver eu passando de costa. É o máximo que você pode ver. Ah, bom, Senhor, mas eu quero ver. Amém? Sabe quem é a rocha? É Jesus. Você quer ver a glória de Deus? Vai atrás da rocha que é Jesus, você vai ver a glória de Deus. Lázaro viu a glória de Deus por meio de Jesus, que é a nossa pedra. Aí eu já estou pregando outra coisa. Vou voltar aqui para o network. Davi. Quando Davi estava na caverna de Adulão, quem foi que se achegou a ele? A network de Davi. Vamos lá. Endividado, amargurado, rejeitado, perseguido, estava todo mundo lá. Nunca juntou tanta tranqueira na vida dele, parecendo curva de rio. Da onde saíram os valentes de Davi? Daí teve um homem que lutou o dia inteiro com a espada, que quando ele terminou, o sangue grudou na mão, que não conseguia soltar. Olha a network do cara. Teve outro que matou 300. Teve um outro. A network do cara, porque Davi chega e fala: ai, quem me dera estar bebendo água dos poços de Belém. Ai, que delícia. A network dele falou: vamos lá. 3 camaradas atravessaram o arraial dos filisteus, pegaram água e trouxeram para ele. Chefe, está aqui, ó. O que é isso, meus? Isso aqui é a sua aguinha que nós vamos buscar lá. Você passaram pelo meio do arraial. Passamos. Network de qualidade. Ele viu qualidade onde não tinha. Aí Davi devolve a bênção, o benefício, a amizade. Aquilo, essa água tem preço de sangue. Meu Deus! Se ele fosse mineiro, ele ia falar: nu! Meu Deus! Então nós vamos dar ao Senhor, porque eu não sou digno de beber essa água e derramar ao Senhor. Amém, irmãos? Network de qualidade. Não é? Se fosse Saul, ele ia falar: me dá aguinha aí. Quer? Vai buscar. Mas não, Davi falou assim. Davi falou assim: vou dar o meu Deus. Eu valorizo o que vocês fizeram por mim. Eu dou importância àquilo que vocês fizeram por mim. Vamos lá. Sem contar as façanhas dos valentes de Davi. José. O que José fez na cadeia? Ele desvendou o sonho.
E ele sabendo no network, o que ele falou pro copeiro? Não sei quem morreu, foi o copeiro ou morto, não sei. Ele falou lá para o se ligou, padeiro. Ó, lembra-se de mim, copeiro, lembra-se de mim. Quando chegares no teu reino, Deus está me mostrando, sabe? Você quem que é profeta de Deus? Levanta a mão. Chega para o empresário, fala para o empresário assim: qual é o seu maior problema na sua empresa que ninguém resolve, só Deus pode resolver? Então eu vou orar aqui, Deus vai agir. E você vai contar o testemunho depois. Deus vai agir. A gente pode. A unção de Deus está conosco. Você é um profeta de Deus. José falou: lembra-se de mim. E o que aconteceu? O rei teve o sonho das 7 vacas magras comendo as 7 vacas gordas, e ninguém chamou. Chamou o macumbeiro, chamou o feiticeiro, chamou o agoureiro, chamou todo mundo. Aí quando uma pessoa falou: ó, tem um pastor quadrangular lá na cadeia. O cara é ungido de Deus. O cara interpreta sonho. A network dele, ó, completou. Chama ele lá. Amém? Lembra-se de mim, é importante. O ladrão da cruz, até o ladrão da cruz falou assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no meu reino. Amém? Agora, Jesus é o maior exemplo de network. O que ele ora na oração intercessória? Pai, eu estou pensando naqueles lá que vão vir, que não me conheceram, mas que crerão em mim. Jesus faz um investimento a longo prazo. A mania de nós pobres mortais é querer semear hoje e colher hoje. Mas você hoje está vivendo a sua semeadura de meses atrás. De meses atrás você está colhendo. O que nós semeamos hoje, nós colhemos lá para frente. E Jesus, ele se entregou. Quando ele chega, aquela mulher chora, lava os seus pés com suas lágrimas. Quando ele encontra aquela mulher prostituta, Jesus era o único que podia apedrejar ela, porque não tinha pecado. Mas ele fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Do mais velho ao mais novo começou a se retirar. Ele falou assim: onde estão os seus acusadores? Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Então Jesus, ele valorizou os problemas, as pessoas com defeito de caráter, defeito de moral. Jesus valorizou. Vocês sabem por quê? O que Jesus encontrou em Pedro? Aquele homem truculento, grosso, rude. Jesus encontrou um coração que queria ser transformado. Foi isso que Jesus encontrou. Bondade, Jesus investiu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que investiu o seu filho, ele depositou o seu filho amado. Então Deus, ele se preocupa com a rede de relacionamento. Jesus é o nosso Salvador, amém? Quero contar para mim terminar, já deu uma hora já? Eu quero terminar contando alguns exemplos pessoais. Lá na igreja tinha um rapaz que ele vinha chorando. Ele tinha que vender o almoço para comer a janta. E ele vinha chorar no gabinete e ele falava: pastor. Aí eu falava para ele: Deus vai mudar a sua história. Vocês lembram do
do kit emergência que tinha que ter nos carros? Quando ele soube do kit de emergência, ele começou a vender kit de emergência e Deus levantou ele. Hoje ele se tornou um empresário, ele tem 90 funcionários e no ramo de autopeça, ele trabalha com capas, de cobrir pneu de estepe, essas capas, tudo é dele. Capa de cobrir carro, capa de cobrir banco, roupa de motociclista. E ele, quando ele vê que eu preciso de alguma coisa, eu não peço nada. Ele vem e semeia. Quando eu faço o reencontro com Deus, eu gasto R$600 com fruta. Eu falo, pastor, a fruta é por minha conta. Todo encontro ele chega e toca, pastor. Eu fui jantar com ele o ano passado, fui comer uma pizza, e foi gostoso eu pastoreando ele, conversando, porque empresário não dá para, às vezes está no culto e está nas programações, ele vem quando ele tem um espacinho na agenda, não é porque ele não está todo final de semana, que ele não vai ser um crente, não vai ser um membro da igreja. Aí eu fui almoçar com ele, jantar, comer pizza com ele, acabou, rachamos a pizza, paguei metade, ele pagou metade. Aí ele perguntou, você vai para Israel? Eu falei, não vou agora porque eu acabei de mudar, eu estou com uns planejamentos aí, mas no ano que vem eu vou, se Deus quiser. Ah, beleza, tal. Aí eu cheguei em casa e ele manda uma mensagem no Twitter para mim, DM, mensagem fechada. Arruma suas malas que eu vou pagar para você ir para Israel. Falei, tá brincando? Não. Me passa o telefone da agência. Faria um mês para caravana ir para Israel. Aí não é que ele pagou, né? Ele foi na agência, pagou, fui super feliz. R$7.000. Uma tacada só, glória a Deus. Aí eu conversei com ele antes da convenção, falou, pastor, eu queria dar uma passadinha na igreja, né? Para conversar, ele veio, passou. Pastor, eu trouxe meu dízimo. Aí eu falei, vou te ungir aqui, mas você coloca lá no gasofilácio. Gasofilácio lá é de ferro, viu? É um cofre. Não parece que é um cofre, tem uma capa de madeira. Falei, eu vou te ungir, você coloca lá. Eu pus uma oferta também, pastor. Também, tá. E acabou, esqueci. Um dia depois a tesouraria falou, pastor, entrou um dízimo de R$5.000. E tem mais uma oferta de 2.000. É bom o network ou não é? Sim ou não? Bom, eu saí de Israel, voltei de lá, impactado. Vou fazer a minha caravana para Israel. Vou levar o povo da minha igreja, da Vila N. Aí tem um empresário na igreja, que também estou com ele direto, ele tem uma empresa de e-mail marketing. Ô pastor, posso divulgar na internet sua caravana? Mas por que tem negócio de divulgar na internet? Eu tenho um banco de dados com 6 milhões de e-mail, e quem estiver interessado vai preencher uma ficha. Eu te dou a ficha na tua mão, de quem está interessado. Aí, ele disparou um dia, deu 300 fichas. Pô, mas eu quero fazer uma caravana com 40 pessoas, no máximo 80, veio 300 fichas. Eu entreguei a ficha na empresa, a empresa não sabe o que fazer. Falei, eu quero pouquinha gente, pô, né? Primeira vez que eu estou levando os irmãos da igreja. O que é isso? Network. Tá? Tudo isso é investimento de pessoas. Se hoje, em São Paulo, eu almocei, jantei em grandes restaurantes, geralmente foi algum empresário, alguém da igreja que pagou.
que eu conheci porque alguém me levou. Não custe você ampliar a sua network. Qual que é o lugar mais importante da sua casa, onde tem comunhão com a família? Aonde é? A mesa. Quando Jesus, ele sentava na mesa. Quer saber? Muitos desprezam os empresários. Jesus desprezava os empresários. Quem já ouviu falar de Nicodemos? A Bíblia fala que Nicodemos foi ter com Jesus que hora? Sabe quem era Nicodemos? Ele era dono de um Getsemane, de uma empresa de extração de óleo da oliveira. Você acha que Jesus atendia as pessoas de madrugada? Jesus não atendia, porque à noite é hora de dormir. Mas quem que chegou perto dele foi o homem que prestou lugar para ele dormir com toda a sua caravana. Nicodemos que deu lugar para Jesus passar aquela noite. Então ele podia chegar perto de Jesus. E quando ele chegou perto de Jesus, o que ele falou para Jesus? O que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou: é necessário nascer de novo. Esse era o network de Jesus. Tinha empresários também que bancavam e financiavam o seu ministério. Amém? Você quer fazer missões? Você precisa de empresários para fazer missões. Você pessoas que vão comprar a sua visão, vão comprar a sua ideia, e você vai conseguir ter bom êxito em tudo. Amém? Eu quero, se eu deixar aqui eu vou falar muito. Mas eu quero terminar aqui essa palestra. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como que está a tua rede de relacionamento? Como que as pessoas veem você? Como que as pessoas viam Salomão? Todo mundo queria ir até Salomão, porque o marketing pessoal dele era muito bom, mas ele era um cara notável. Eu quero perguntar: como que as pessoas veem você? É chato, às vezes é trabalhoso, mas comece a fazer a sua rede de relacionamento. Amém? Queria fazer uma oração para terminar aqui. Curva a sua fronte. Espírito de Deus, nós colocamos, Senhor, diante do Teu altar. Eu encerro essa palavra. Eu quero pedir que essa palavra, Senhor, seja cravada, carimbada, guardada em cada coração. Peço, Senhor, que o Senhor nos auxilie, que possa ter convencido os amados irmãos a ampliar a sua rede de relacionamento. Pai, também me capacita, me orienta, Senhor, orienta-nos o nosso ministério local, manda recursos para a igreja local, manda recursos para o ministério de missões, porque nós sabemos que a visão, ela atrai a unção e a prosperidade. Também, Senhor, quero pedir que o Senhor possa dar uma rede de relacionamento, amigos de qualidade, no nome de Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Deus abençoe vocês, em nome